Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Está entre Apocalipse e Gênesis. Fácil achar, né? Atos capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem o livro de Atos. Amém? Atos capítulo 6. Todos acharam? Amém? Se você puder ficar em pé, para nós lermos a palavra do nosso Deus, agradeço. Diz assim o versículo 1, pode projetar aí, filho. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no mistério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo possa ministrar nesta noite, neste lugar, Senhor, no coração de cada jovem, bem como desse irmão e irmã que está em casa, acompanhando o culto online também. Senhor Deus, move a tua graça e o teu poder aqui. Move a tua unção neste lugar, ó Pai. Coloca por terra todo o projeto de Satanás, toda a intenção do inimigo, todo espírito que vem para roubar a palavra, seja banido deste lugar em nome de Jesus. Trazemos cativo a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor neste lugar, pois queremos ouvir a tua palavra. Senhor Deus, que caia por terra, ó Deus, todo espírito, ó Pai, que se levanta contra o teu propósito. Que cada coração que aqui está tenha, ó Deus, humildade para receber essa palavra nesta noite, e que o teu Espírito Santo possa fazer a obra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Eu quero falar nesta noite sobre o tema: chamados para fazer a diferença. Diga: chamados para fazer a diferença. Amém? Nós vemos a importância, amados, de fazer a diferença. Estava meditando um pouco sobre um texto logo após o que eu li agora, e eu fiquei assim à tarde pensando nesse texto, hoje de manhã um pouco também, e o Espírito Santo, ele trouxe esse tema no meu coração: chamados para fazer a diferença. Quero dizer para você já de antemão que nós estamos acostumados com a média. A gente vai para a escola e a média muitas vezes é 6 ou é 7, e as pessoas muitas vezes acostumam com a média. Não, se eu conseguir a média tá bom, né? Se eu conseguir 6 de nota na prova e na média, eu passo, tá bom. Ou 7 quando é a média, tá bom. Mas, queridos,
para fazer a diferença, nós não podemos ser medianos. Nós não podemos viver na média. Nós precisamos ser diferentes, amém? Nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Não tem como o sal salgar um pouco só. Ou o sal salga ou o sal não serve para salgar. Ou a luz clareia, ilumina, ou a luz não é luz. Amém? Então nós entendemos a importância de nós não estar na média. Nós não sermos medianos. Nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Você é jovem, né? Glória a Deus, estou pregando para jovem hoje. E você foi chamado para fazer a diferença. Bem como eu também. Eu fui chamado para fazer a diferença. Nós não podemos ser medianos, como a maioria. Nós precisamos ser diferentes. Nós vemos na Bíblia, existem as pessoas medianas e existem aqueles que veio para fazer a diferença. Por que eles foram medianos? Porque eles não deram importância. Era como mais um na multidão. Mas você não é mais um na multidão. Eu não sou mais um na multidão. Amém? Nós somos chamados para fazer a diferença. Deus quer que você e eu façamos a diferença. Onde quer que nós estejamos, na escola, na nossa casa, no meio da sociedade, na igreja, em qualquer lugar, nós somos chamados para fazer a diferença. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Deus na nossa vida. Porque se as pessoas não ver Deus em nós, então nós estamos sendo mediano ou menos que mediano. Nós precisamos, queridos, fazer a diferença. Deus, Ele busca jovens nessa noite que vão fazer a diferença nessa cidade, que vão fazer a diferença na terra. E onde quer que estiverem, na escola, no meio da sociedade, no trabalho, na igreja, em todos os lugares, Deus busca jovens que vão fazer a diferença. Nós perdemos hoje um grande pregador, Pastor Morris Celuro. Ele faleceu. Eu vi hoje no Facebook, e eu fiquei chocado, porque eu vi esse homem pregar a palavra de Deus. Eu estive participando de um seminário em São Paulo, no Ibirapuera. Ele é um americano, acho que é isso, né? Americano. E ele veio pregar no Ibirapuera, em São Paulo. E eu saí daqui para ir participar de um seminário. E ele usava muito essa palavra que hoje ficou no meu coração, quando eu estava pensando um pouco sobre a vida dele, os ensinamentos que ele trouxe naquele seminário que eu participei. Depois eu trouxe um material dele, e eu pude então ler, pude então ouvir as pregações dele. Ele usava muito essa frase: my God, meu Deus, porque no culto onde ele estava ministrando, que era no Ibirapuera, só para você ter uma noção, nós íamos lá mais ou menos 2 horas antes de abrir. E abria então o ginásio 8 horas da manhã. E aí então ficava aquele tumulto de gente na porta do ginásio. Quando abria o ginásio, eram várias portas que entravam dentro do ginásio. E só via gente correndo. E eu era um deles. Para sentar nas primeiras cadeiras da frente. E algumas vezes eu não conseguia chegar ainda. Eu pegava talvez a terceira ou a quarta fileira, porque as primeiras já estavam cheias já. Porque era muita gente correndo para entrar no ginásio, o ginásio Ibirapuera em São Paulo. E nós ficamos lá uma semana, quase uma semana, não sei que nós ficamos assim, vários dias lá. E foi ministrações poderosas. Foi algo que mexeu muito comigo. Ali nós fomos ministrar naquele seminário. Veio vários pregadores de fora do Brasil e ministrou naquele seminário. Homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E havia então uma unção tão grande naquele ginásio. O poder do Senhor desceu sobre aquele ginásio. E na pregação do pastor Maurício Cirulo, quando ele estava pregando, ele ficava assim, impactado com aquela glória. E ele começava a dizer: my God,
muito quebrantado, ele chorava no altar, quando ele estava pregando a palavra de Deus. E quando Deus estava curando as pessoas, muitas pessoas curadas, pessoas se levantando as cadeiras de roda, pessoas sendo largando as moletas, pessoas sendo curadas, pessoas enxergando, passaram a enxergar, que não enxergavam, passaram a enxergar, pessoas que eram cegos de nascença, pessoas que eram surdas, ficaram curadas lá. Eu acompanhei, eu vi, eu nunca vi tantos milagres na minha vida como eu vi naqueles dias. Então foi assim um seminário, foi maravilhoso. E ele ministrando a palavra de Deus para nossas vidas, e foi maravilhoso. Então ele impactou aquele ginásio, as pessoas que ali estavam, me impactou a mensagem dele. Então há pessoas que elas fazem a diferença. E eu quero despertar no seu coração o desejo de você não ficar na média, de você não ser uma pessoa mediana, mas de você fazer a diferença nesta terra, amém? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de juízo, como há pouco o irmão falou aqui, o Ailton. E é verdade. E nós precisamos estar em dias com Deus. Precisamos da cobertura do manto sangue do Cordeiro. Precisamos ter humildade de todos os dias, reconhecer nossos pecados e pedir perdão para Deus. Ser obediente a Deus e a sua palavra. Não há como nós sermos obedientes a Deus se nós não somos obedientes à liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Para que nós possamos ser obedientes a Deus, nós precisamos ser obedientes à liderança que Deus colocou sobre a nossa vida. Então nós somos chamados para fazer a diferença. E esse texto que eu acabei de ler aqui, ele me chama a atenção. Eu quero citar aqui 2 personagens que eles fizeram a diferença. E um deles é Estevão. Amém? Nós vemos aqui nesse texto, a Bíblia diz que havia ali uma confusão, ou seja, havia uma dificuldade naquele momento ali, reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos. E aqui nós vemos que então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixamos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós vemos aqui que isso trouxe contentamento para os discípulos, para a igreja que estava em Jerusalém. Então os 12 discípulos de Jesus, apóstolos, eles convocaram os demais discípulos, e então chegaram num consenso de escolher então irmãos, dentre eles 7, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então nós vemos que dentre aqueles que estavam ali, eles iam escolher 7, mas não era qualquer um, era 7 pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, para então fazer essa tarefa, a distribuição diária dos alimentos para as viúvas. E ele diz: nós então continuaremos na oração e no mistério da palavra. Aqui diz que esse parecer agradou toda a multidão. Ou seja, houve um contentamento entre a multidão, porque agora esses diáconos iam servir as mesas. E os apóstolos, eles iam então ficar responsáveis apenas com a pregação da palavra, para que eles pudessem então ter tempo para meditar na palavra de Deus, para trazer o alimento espiritual para a igreja. E nós vemos, queridos, que esse texto, ele me chama a atenção, que foi escolhido dentre eles Estevão. A Bíblia diz que esse Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga: cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Nós vemos que este homem, esse jovem, vamos dizer assim, não sei,
ele foi destacado as qualidades dele dentre os outros. A Bíblia diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Então, para que você e eu sejamos então diferentes, nós precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo. Amém? Cheios do Espírito Santo, cheio de fé e do Espírito Santo. Então nós vemos a importância disso nessa noite. Não há como nós sermos cheios de fé e do Espírito Santo se nós não nos rendermos a Deus completamente, se nós não nos voltarmos para a sua palavra, se nós nos entregarmos completamente à palavra de Deus. Não há como nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Não há como ser cheio de fé se nós não tivermos convivência com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então, para que nós possamos ser cheios de fé, nós precisamos estar se alimentando dessa palavra dia após dia. Nós precisamos então estar nos envolvendo com essa palavra, precisamos alimentar essa palavra. O Senhor disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não se aparte da tua boca o livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, para que nós possamos ser bem sucedidos, para que nós possamos então fazer a diferença, nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Precisamos então da palavra para que nós possamos nos encher de fé e do Espírito Santo. Não há como ser cheios se nós não buscarmos isto. Não há como nós sermos então diferente, fazer a diferença, se nós não nos enchermos do Espírito Santo, se nós não então estivermos debruçados sobre a palavra, buscando se alimentar dia após dia da palavra de Deus. Não adianta nada você e eu conhecer a palavra se nós não colocarmos em prática, amém? Nós precisamos colocar em prática os princípios de Deus na nossa vida. Se nós não colocarmos em prática os princípios de Deus, não resolve. Entendo que Estevão, ele colocava em prática os princípios, porque senão ele não seria cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita no meio do pecado. O Espírito Santo, ele não vai usar um vaso que está em falta, que está em pecado. O Espírito Santo, já diz que ele é santo, amém? Ele é santo, e nós precisamos também ser santos, separados para Deus. Essa palavra santo quer dizer separados para Deus. Então, quando nós nos separamos para Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com certeza, nós vamos fazer a diferença nessa terra. E Deus está buscando jovens nessa igreja, nesta noite, que vão fazer a diferença, que vão marcar a sua geração, amém? A geração vai passando e vai entrando outra, e você precisa fazer a diferença nessa geração. Eu falei há pouco tempo desse pastor que faleceu. Ele fez a diferença. Ele trouxe dos Estados Unidos na época caminhão de material para distribuir de graça do seminário para o povo que ali estava. E eu recebi eu recebi da equipe dele um material. Era uma fita na época de cassete, que era ensinamentos sobre o seminário. Então eu quero dizer para você nessa noite, esse homem deu de graça isso. Ele veio de outro país, de outra nação, e trouxe muito material, distribuiu de graça para o pessoal que estava lá, que era uma multidão tão grande, que estava lá no Ibirapuera, participando desse seminário. Então, queridos, são coisas que marcam a nossa vida. Isso já faz muito tempo. Os meus filhos eram crianças naquela época, e ali eu fui ministrado de uma forma tão especial. Naqueles dias eu voltei muito feliz, porque eu não tinha tido experiência de ver pessoas
doentes sendo curadas, pessoas aleijadas sendo curadas, pessoas que na cadeira de roda levantando e abandonando a cadeira de roda, levantando a cadeira de roda, e coisas assim, pessoas que eram cegas enxergando, e não era uma ou duas, mas eram muitas pessoas, era uma unção muito gloriosa, estava sobre aquele ginásio, havia um mover de Deus muito grande. Então eu quero dizer para você, Deus está buscando esta noite jovens que vão fazer a diferença. Você tem uma vida pela frente, se o Senhor não voltar a buscar a sua igreja logo. E você pode então se render, se entregar completamente, para que Deus venha usar a sua vida grandemente. Ah, pastor, mas você mesmo. Porque quando você se entrega completamente nas mãos de Deus, Deus há de usar grandemente a sua vida para fazer a diferença na terra. Deus há de usar você poderosamente em suas mãos. E nós vemos que Estevão, ele não foi um homem cheio do Espírito Santo a partir do momento que ele foi ungido ao diaconato. Não, ele já era cheio do Espírito Santo de Deus. E isso que me chama a atenção. Ele não foi procurar ser cheio do Espírito Santo depois que ele foi separado para o diaconato, mas ele na verdade já estava fazendo diferença entre uma multidão que estava ali. Com certeza ele se destacou. A Bíblia diz que Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então Estevão, ele era cheio de fé e do Espírito Santo. E nós vemos que naquele momento, quando eles tomaram essa decisão, a Bíblia diz que eles foram apresentar então aos apóstolos, e esses orando, lhes impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aqui que por causa dessa decisão acertada, a palavra de Deus se espalhou em Jerusalém e se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. Então foi uma decisão acertada, ou seja, Deus assinou embaixo dessa decisão que eles tomaram de separar 7 diáconos, para que os apóstolos então pudessem então se dedicar mais à palavra, se dedicar mais a Deus, para que eles pudessem então ter uma palavra do coração de Deus para a igreja. Isso pareceu bem aos olhos de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus se espalhava, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. E aqui diz que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, se entregaram completamente para ser usados por Deus através da fé. E nós vemos, queridos, que Estevão realmente, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no versículo 8 assim: ora, Estevão, cheio de fé e do poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. O versículo 10 assim: não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E se você quer ser um pregador da palavra, uma pregadora, te dou um conselho, para você ler um pouco sobre essa passagem e essa história de Estevão. Porque aqui você percebe como pregar a palavra de Deus, como pregar o evangelho. Porque a Bíblia diz que Estevão, ninguém podia sobrepor a sabedoria dele. Ninguém podia, porém, resistir à sabedoria dele, ao espírito com que ele falava. Porque ele falava pelo Espírito de Deus. Ele não falava pelo espírito humano, ele falava pelo Espírito de Deus. E nós vemos no capítulo 7, se você ler o contexto, você vai ver aqui a pregação de Estevão. Ele era um diácono. Ele não era um pastor, era um diácono.
Mas nós vemos aqui, se você ler, você vai ver que ele começa falando lá do início. Começa falando de Abraão, depois passa por Moisés e vai. Quando o povo foi levado então para a escravidão do Egito, começa a falar toda a situação, decorrer na Bíblia, vários assuntos, vários textos, vários argumentos, pregando a palavra de Deus. A multidão que ali estavam, as autoridades ali estavam. Ele não sabia talvez o que poderia acontecer com ele em pouco tempo depois. Mas nós vemos que ninguém podia, diz a palavra de Deus, o que me chama a atenção. Ninguém podia, ou melhor, não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Deus quer que você e eu façamos diferença, que nós devemos nos encher do conhecimento da palavra de Deus, buscarmos a revelação de Deus para o nosso coração e obedecer então a palavra do Senhor, para que nós possamos então ser sal nessa terra, ser luz nessa terra, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus tem pressa, Deus quer usar cada um de vocês, amém? Deus quer usar. Semana passada eu falei aqui na igreja, no final de semana, que eu fiquei chocado quando eu recebi uma notícia, na sexta-feira, que 21 pastores em Cuiabá morreram de Covid, entre pastores e pastoras. Na segunda-feira, terça-feira, segunda-feira já tinha 23. E quando foi na terça-feira, um irmão, outro pastor, colocou outra matéria, 35 pastores entre Cuiabá e Várzea Grande morreram de Covid. Queridos, precisa levantar sucessores, amém? Homens e mulheres que vão fazer a diferença. Precisa levantar novos pastores, novos evangelistas, pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença nessa terra. Nós sabemos que é um tempo de juízo, de julgamento, mas a igreja não vai falir por causa disso, porque quem é o dono da igreja não sou eu, é o Senhor Jesus. A igreja é dele, foi ele que morreu pela igreja. E ele se encarrega de levantar pessoas para fazer a obra dele. E nós entendemos aqui que há uma necessidade de nos colocarmos na presença do Senhor para fazer a diferença. Estevão, ele não se colocou na presença do Senhor para fazer a diferença porque havia prometido a ele um cargo ou uma posição no altar, na igreja, assim por diante. Mas se colocou na presença do Senhor porque ele tinha fome de Deus no seu coração, tinha sede de Deus no seu espírito. Ele se entregava completamente ao Senhor dia após dia. E ele então buscava o conhecimento da palavra de Deus, buscava a revelação da palavra. Ele não apenas lia a Bíblia Sagrada, eu penso, porque ler apenas a palavra de Deus, ler como um gibi, como um jornal, não traz conhecimento. Mas ele orava e ele buscava ler a Bíblia. Ele orava e ele meditava na palavra de Deus. E Deus então começou a revelar para ele a palavra de Deus. Deus começou a descortinar no coração de Estevão a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Começou a se descortinar no coração dele. E quando você lê o discurso dele aqui no capítulo 7, não vou ler por causa do tempo, você vê quão poderoso é esse discurso. Um discurso carregado da graça de Deus, do conhecimento. Alguém que falava desde o início do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, e ele então decorreu a palavra até nos dias atuais, trazendo conhecimento, trazendo revelação para os discípulos, para quem estava ouvindo. Mas nós vemos que ele foi um mártir na igreja. Deus tinha um propósito, amém? Ele foi morto, apedrejado. Pastor, mas que fim triste. Ele era um mártir, ele foi um mártir. Mas está aqui um ensinamento para mim e para você. Ele não terminou a obra, ele continua no céu, amém? Ele terminou a obra dele na terra, mas ele foi levantado como um mártir. E hoje nós olhamos e nós vemos que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que a Bíblia diz que ele, falando a palavra de Deus,
foi pago, subornado alguém para depor contra Estevão diante das autoridades. E essas pessoas então, recebendo dinheiro, falaram que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. Levaram então Estevão preso. E a Bíblia diz que no versículo 13, apresentaram um falso testemunho que diziam: este homem não para te dizer blasfêmia contra este santo lugar e a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré que há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o rosto como que o rosto de um anjo. O rosto de Estevão brilhava. A glória de Deus brilhava no rosto de Estevão, porque ele era obediente, porque ele era fiel a Deus, porque ele era dedicado ao Senhor, porque ele tinha se envolvido tanto com a glória de Deus, que o rosto dele brilhava. Será que o nosso rosto, amados, ele brilha diante das pessoas que estão aí fora nas trevas? Será que a nossa vida realmente está sendo brilho para as pessoas que estão lá fora? Ou será que a nossa vida está sendo trevas? Como que está a nossa vida diante do Senhor e diante das pessoas? A Bíblia diz que quando Estevão estava ali, as pessoas fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E nós vemos que Estevão então, ele prega a palavra e ele discursa no capítulo 7. Mas a Bíblia diz, amados, que Estevão então, ele foi, as mulheres subornaram algumas pessoas para falar mal de Estevão. E Estevão então, ele é apedrejado, e ele é morto apedrejado. Mas a Bíblia diz, queridos, que quando ele foi apedrejado, ele levantou os olhos e viu Jesus assentado à destra de Deus. E ele diz: Pai, perdoa essas pessoas, não imputa a eles esse pecado. Nós vemos que ele era um discípulo de fato, de verdade, alguém que realmente tinha se convertido, alguém que realmente servia a Deus de todo o coração, além de por ser apedrejado, mas nem por isso, melhor dizendo, ele desejou o mal para as pessoas que o faziam. Estava morrendo apedrejado ali, diante de todas as pessoas. A Bíblia diz que colocaram as roupas aos pés de um homem chamado Saulo, que depois foi convertido também, e o nome dele se tornou Paulo, foi mudar para Paulo. E nós vemos então que Estevão foi morto apedrejado, e no capítulo 7, versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, iraram-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava sentado à direita de Deus, e disse: olhai, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. E as testemunhas puseram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute por este pecado. Olha, não desculpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Este foi o fim de Estevão. Mas ele foi um rapaz, ou um homem, um jovem, a Bíblia fala a idade dele, que ele fez a diferença. Amém? Ele fez a diferença. Ele é um mártir. Alguém que fez a diferença. Alguém que morreu pela causa do mestre. Assim como alguns homens morreram também, como Paulo depois, Pedro, alguns discípulos foram mortos, outros foram cerrados pelo meio, morreram como mártir. Não estou dizendo que você vai morrer como um mártir, amém? E nem eu também. Mas nós somos chamados, queridos, para fazer a diferença em nossa geração.
Deus quer e tem pressa de nos usar poderosamente em suas mãos. Agora nós precisamos ser submissos a Deus, ser submissos à palavra, nos entregar completamente a Deus. A Bíblia diz assim, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, quais são: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui as obras da carne. É uma relação aqui tão grande. E nós vemos que o Espírito Santo, usando o escritor a Gálatas, ele está dizendo: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, para que você possa fazer a diferença, e eu também, nós precisamos andar no Espírito. Amém? Diga: eu preciso andar no Espírito. Amém? Não há como andarmos na carne e para fazer a diferença. O homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual entende muito bem, e por ele ninguém pode discerni-lo, diz a Bíblia Sagrada. Então digo-vos: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esse se opõe um contra o outro, para que não façais o que quereis. Por isso que muitas vezes você e eu, nós queremos buscar a Deus, mas alguma coisa nos prende. A carne, ela tenta nos prender, para que nós não façamos aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que o nosso Espírito quer fazer. Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque ele entendeu que havia dentro dele duas naturezas guerreando: a natureza espiritual e a natureza carnal. Então o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia sem dificuldade. E assim acontece com você, acontece comigo também. Se nós não andarmos no Espírito, nós jamais vamos então fazer diferença na terra. Há muitas pessoas, muitas vezes, que estão na igreja, mas não estão andando no Espírito. É preciso andar no Espírito, é preciso obedecer a Deus. Amém? Diga: eu preciso obedecer a Deus. Aqui diz que as obras da carne são conhecidas: é a prostituição, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas. Tem pessoas que ficam pelejando uma contra a outra, porque elas não querem obedecer. Dissensões, facções, ficam cheios de dissensões, de facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, é uma relação maior ainda. Não é só isso aqui que está aqui, as obras da carne. Existe uma relação maior ainda. Mas o fruto do Espírito, a Bíblia diz que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que vem de ser da palavra fiel, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. A carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e o Espírito é que é contrário à carne. Se você for andar na carne, e eu também, nós não vamos fazer a diferença. Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. Precisamos então andar no Espírito, diz a palavra de Deus. Estevão, ele andava no Espírito, ele era um homem espiritual. Nós vemos que ninguém podia sobrepor a sabedoria dele com o que ele falava. Por quê? Porque ele era guiado, direcionado pelo Espírito de Deus. Há pessoas que querem então sobrepor e tentar sobrepor sobre Estevão, e subornaram pessoas para então falar
contra ele, e ele estava pregando um costume que não devia ser praticado. Estava falando contra Moisés, contra a lei, falando que ia destruir aquele lugar, inventando conversa, e assim por isso ele foi apedrejado. Mas nós vemos que Estevão não se calou diante da prova, diante daquela pressão que ele estava passando. Ele não se calou. Quando nós lemos esse texto, nós não lemos o capítulo 7, nós vemos que ele não se calou diante das autoridades que estavam ali diante dele. Ele não teve medo, ele estava ali ousadamente pelo Espírito de Deus falando, e ele pregou uma palavra. E quando você lê o discurso de Estevão, você entende como você deve então estar pregando a palavra, como que você então pode pregar a palavra. Estevão, ele estava então discursando a palavra de Deus. Você e eu, pregando a palavra, não estamos aqui para falar de nós mesmos, nós estamos aqui para falar de Deus, falar da sua palavra, amém? Então isso que é a pregação correta. Há pessoas que querem falar de si, tá certo, muitas vezes vai dar um testemunho, tudo bem, mas a pessoa quer falar do seu eu, de si, algo que ele pensa. Nós não falamos aqui algo que nós pensamos, nós falamos aqui a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos andar na carne. A Bíblia diz que aqueles que estão no mundo não podem agradar a Deus. Não podeis amar o mundo e as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não podemos amar as coisas do mundo. Nós somos chamados para ser diferente. O cristão precisa ser diferente. Ele precisa ser um divisor de águas. Ele precisa então dar bom testemunho da maneira como ele se comporta, da maneira como ele se apresenta, da maneira como ele então age diante das pessoas. Ele tem que dar um bom testemunho. Estevão com certeza foi escolhido porque ele tinha um bom testemunho. Ele era um homem de Deus, um servo de Deus, fiel a Deus, obediente com certeza à sua liderança, aos seus líderes. E falar sobre obediência, mas a Bíblia diz assim aqui, acho que é Hebreus capítulo 3, versículo 17 diz assim: obedecei a vossos guias, ou pastores, e submetei-vos a eles. Eles cuidem de vós como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Nós vemos que obedecer a Deus envolve obedecer também os guias ou o pastor, e submeter a eles. Por quê? Porque eles velam, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar conta. E esse texto me chama a atenção, que diz assim: obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo. Como é difícil você tratar de pessoas que não é submissa. Você trata gemendo. Eu estava ensinando lá na igreja em Sete Quedas isto. Como é difícil você cuidar de uma ovelha que não é obediente. Na verdade, uma ovelha é um bode, muitas vezes uma coisa assim. Você fala e a pessoa não obedece. Aqui está dizendo: obedecei aos vossos pastores e submetei a eles. Eles velam, porque eles velam por vossas almas como quem há de prestar conta. Aí obedecei para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando eu trago um peso para um líder de célula ou para um pastor, isso não é bom para mim, não é útil para mim. Aqui é o que está dizendo: para que façam com alegria, pastoreiam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Toda vez que nós nos rebelamos contra uma autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida, nós trazemos peso para ela. Como é bom você tratar de uma ovelha que é obediente, mas como é difícil você tratar de uma ovelha rebelde. Como é difícil. Você sofre, você geme. Você fala uma vez, não obedece. Você fala a segunda vez, não obedece. Você fala a terceira vez, não obedece. E você tem que ir lá tratar dessa pessoa, porque Deus colocou ela nas tuas mãos para você cuidar dela. E muitas vezes você não vai com alegria. E aqui diz que não é útil para a ovelha quando um pastor ou um líder, ele não faz com alegria. Não é bom. Aliás, nem o pastor e nem para a ovelha.
Obedecei a vossos pastores e submetei a eles. Eles cuidem de vós como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos será útil. Toda vez que eu levo um líder meu gemer para cuidar de mim, porque eu sou um rebelde, isso não é útil para mim. Eu estou em rebelião contra Deus. Eu estou em desobediência contra Deus. Porque Deus colocou líderes sobre a minha vida. Eu sou líder, mas eu também tenho líderes sobre a minha vida. E eu preciso ser obediente aos meus líderes. Porque toda vez que eu desobedeço um líder, eu trago peso para ele. E isso não é útil para mim. Isso não agrada a Deus. Isso não é bom para mim. E com certeza vai trazer peso para ele. Amém? Então nós precisamos andar no Espírito, para que nós possamos então fazer a diferença. Aqueles que fruto do Espírito, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ser fiel, mansidão, domínio próprio. Aqueles que contam essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. Então a nossa carne precisa estar crucificada na cruz com Cristo. Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na fé daquele que se entregou por mim. Então nós também vivemos pela fé em Jesus. Nós não podemos deixar com que a carne venha falar mais alto em nossa vida. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então há paixões da carne. Há paixões, amém? Há paixões da carne. Há paixões da nossa carne. E nós precisamos então colocar a nossa carne no lugarzinho dela. O nosso espírito precisa estar então fortalecido em Deus, para que nós possamos então colocar a carne no lugar dela, porque senão não vamos conseguir colocar. Por que você vê muitas vezes jovens prostitutos ou prostitutas? Porque muitas vezes está faltando andar no Espírito. Muitas vezes está faltando se alimentar da palavra, ter vida com Deus. Por que você vê crente briguento que fica discutindo? Porque está faltando andar no Espírito. A carne está falando mais alta. E a carne fede diante de Deus. Fede diante de Deus. Cheira mal as narinas de Deus. Aqueles que nós devemos crucificar nossa carne com as suas paixões e desejos. Então há paixões da carne. As paixões, por exemplo, a prostituição, né? As coisas que desagradam a Deus, que são tantas na Bíblia Sagrada. E nós não podemos então deixar com que essas paixões nos envolvam. Nós não estamos aqui para ser padrão para o mundo, no sentido de pecado. Nós estamos aqui para ser padrão de Deus para o mundo, de servos e servas de Deus. Por isso precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Não há como nós fazermos a diferença se nós não sermos o sal da terra e a luz do mundo. Não tem como nós fazer a diferença na vida das pessoas se nós não formos o sal. O sal serve para dar sabor na vida das pessoas. Você e eu fomos chamados para sabor, para ser luz. Não tem como ser um pouco de luz e um pouco de treva. Ou nós somos luz ou nós somos trevas. Amém? Não tem como. Para fazer a diferença, nós temos que ser luz. Não pode haver treva em nós. E o que é trevas, pastor? Trevas é a desobediência à palavra de Deus, aos princípios que Deus deixou para nós. Isso é trevas. Toda vez que eu não submeto a palavra de Deus, toda vez que eu não submeto a liderança que Deus colocou sobre minha vida, eu não estou sendo luz, eu estou sendo trevas. E nós precisamos ser luz no Senhor. Amém? Ser luz no Senhor. Os que vivem no Espírito andam também no Espírito. Então nós precisamos viver no Espírito e andar no Espírito. Mas para andar no Espírito e viver no Espírito, nós temos que crucificar nossa carne, com as suas paixões, com os seus desejos. Estevão, ele fez a diferença. Ele crucificou a sua carne com as suas paixões. Hoje existem muitas paixões da carne, e nós temos que tomar cuidado. A carne muitas vezes quer ver coisas na internet que não convém ver. A carne muitas vezes quer imitar
as pessoas que estão ditando as regras no mundo, as modas, melhor dizendo, do mundo. E são desejos da carne. E nós não podemos imitar. Nós precisamos ser servos e servas de Deus fiéis. Precisamos ser modelos, ser exemplo do Senhor. Estevão fez a diferença. Nós vemos que ele viu os céus abertos e Jesus em pé para recebê-lo. Jesus se levantou para receber um homem. Amém? Jesus se levantou para receber um homem no céu. E esse homem é Estevão. Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé, de sabedoria e de graça. Nós vemos aqui também Felipe. Felipe foi um homem que foi usado grandemente por Deus. Foi um discípulo do Senhor Jesus. Foi usado grandemente pelo Espírito Santo. Vai faltar tempo para falar de Felipe. Mas ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele ministrou o coração do eunuco, alto oficial de Candace. Ele foi um homem que realmente se entregou completamente a Deus, porque ele é cheio do Espírito Santo também. Ele tinha intimidade com o Espírito Santo, ao ponto de ouvir o Espírito Santo, de ver o anjo do Senhor e assim por diante. Então nós vemos a importância de nos entregar completamente a Deus, de fazer a diferença. Deus tem pressa para usar você, para usar a mim, cada um de nós que estamos aqui. E nós precisamos então nos entregar mais a Deus, chamados para fazer a diferença. Não podemos ter uma vida mediana. Uma vida mediana. Não podemos estar na média. Nós precisamos estar acima da média. E Deus então vai se alegrar. Estevão não estava na média, estava acima da média. Felipe também não estava na média, estava acima da média. Os demais a gente não vê falar muito deles mais. Mas esses dois homens, a Bíblia deixou registro deles forte, porque eles foram usados por Deus. O Espírito Santo usou eles, porque eles se entregaram completamente a Deus, e eles fizeram a diferença na sua geração. Você foi chamado, e eu também, para fazer a diferença. Então eu quero dizer para você nessa noite: se entregue completamente a Deus. Busque a Deus. Deus quer te usar na escola, na sua casa, na sociedade, lá no trabalho onde você está. Você precisa ser modelo de cristão, e eu também. Modelo de servos e servas de Deus. Nós precisamos ser. E para ser, nós precisamos crucificar a nossa carne. A nossa carne muitas vezes não quer obedecer. Há uma luta, uma guerra dentro de nós, entre a carne e o Espírito. O Espírito quer Deus, mas a carne não quer. A carne não quer se submeter. A pessoa que é carnal, ele não submete à liderança, não submete a Deus, não submete a sua palavra, não ouve conselho. Ele quer levar as coisas empurrando com a barriga. Mas não é, no céu não entra empurrando com a barriga. No céu só entram os obedientes, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que servem a Deus em obediência. Então você e eu fomos chamados para obedecer a Deus incondicionalmente. Estevão obedeceu a Deus incondicionalmente. Estevão não teve medo por ser reprimido e por ser colocado diante das autoridades de uma forma injusta. Mas ele estava ali, e aquele momento que ele teve a oportunidade, ele abriu a sua boca e começou a falar com os sacerdotes, com as autoridades, e começou a falar da palavra de Deus. Deus quer usar a tua vida também. Ainda que você venha a ser perseguido por alguém, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, naquele momento Deus vai usar você grandemente. A pessoa pode talvez não ouvir, no sentido de se render ao que está falando, mas o céu vai ser glorificado pela tua vida. Amém? O importante não é ganhar o discurso. O importante não é ganhar no discurso. O importante é falar a verdade. Estevão não estava preocupado em convencer aqueles religiosos que estavam ali. Ele estava determinado em obedecer a Deus. E por isso ele falou a verdade. A verdade muitas vezes dói. E com certeza doeu para aqueles que estavam ali acusando Estevão, que foram subornados para isso.
Só com certeza vocês não se arrependeram e já estão no lugar que eles merecem. Amém? Então não vamos seguir exemplos dessas pessoas que foram usadas por Deus, por Satanás, mas vamos ser como Estevão, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você fique em pé neste momento. Chamados para fazer a diferença. Eu quero perguntar aqui nesta noite: quem está desejoso a fazer diferença nessa geração? Amém? Quero que você feche seus olhos aí onde você está mesmo, por causa do isolamento, do distanciamento. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, esses jovens que estão aqui nessa noite, que foram chamados nesse tempo que estamos vivendo, o tempo presente, em 2020, para fazer a diferença nessa cidade e onde quer que o Senhor os levarem. Daqui uns anos, meu Pai, se o Senhor Jesus não voltar, nós queremos ver esses jovens, ó Deus, no outro patamar. Assim como hoje eu olho para trás, para aqueles que estudaram comigo, que era jovem, solteiro quando eu era também. Alguns que estão fazendo a diferença. É alguns, meu Pai. Não são muitos. É alguns. Que nesta noite, Pai, essa mensagem fica gravada no coração desses jovens. Que o Senhor dê a eles força, para que eles venham se render completamente ao Senhor e fazer a diferença. Que eles nunca o façam, Senhor, um líder pastorear eles com tristeza, mas com alegria, porque assim eles vão fazer a diferença nessa terra e onde quer que o Senhor levar eles, porque assim eles estarão se comportando diante de qualquer líder que o Senhor colocar sobre a vida deles. E o Senhor será glorificado, Senhor. E eles farão a diferença, onde quer que eles estiverem, Senhor. Na escola, na sociedade, na faculdade, como profissionais, ó Deus, como pregadores da palavra, como pastores, como pastoras. Eles farão a diferença. E nunca, Senhor, ó Deus, vão se render às paixões da carne, Senhor. Mas guarda esses jovens, fortaleça eles, ó Pai. Ó Deus, desperta no coração deles o desejo de servir ao Senhor com mais intensidade. Desperta o meu coração também, Senhor. Eu quero servir ao Senhor com mais intensidade. Dá a esses jovens sonhos espirituais. Como o Senhor colocou no meu coração também sonhos quando eu era jovem como eles. Jovens como eles, meu Pai. Pregando o Evangelho, e eu não era pregador. Ó Deus, pregando em igrejas onde eu ainda não era nem pregava na igreja. Leve esses jovens a sonhar os teus sonhos, Pai. Que esses sonhos, meu Pai, venham impulsionar a fé deles e o coração deles a ser obediente ao Senhor, a se render completamente ao Teu Espírito Santo. Ó Deus, a desejar uma vida no altar do Senhor, uma vida de obediência e submissão à Tua palavra, uma vida de entrega, de consagração, de jejum, de leitura, de meditação da Tua palavra. Que o rosto deles possa brilhar, meu Pai, como o rosto de Estevão. Que agora o Senhor possa, ó Deus, brilhar na vida deles, como brilhava na vida de Estevão. Sabemos que a nossa recompensa, Pai, maior está no céu. Jesus se levantou para um homem que fez a diferença, um homem que se entregou completamente ao chamado, um homem que não estava com medo,
diante das dificuldades que ele estava enfrentando, mas que fez a diferença até o último momento da vida dele, perdoando aqueles que haviam apedrejado ele, Senhor. E ali ele pôde, ó Deus, entregar ao Senhor o espírito dele e adormecer. Mas o Senhor, ó Deus, estava em pé para recebê-lo nas mansões celestiais. Senhor Deus, vem incendiar esses jovens que estão aqui. Incendeia esses jovens, meu Pai. Incendeia cada coração, Deus. Cada discípulo que está aqui, Senhor. Que nós não venhamos ser, ó Deus, desobedientes, mas que venhamos ser ovelhas obedientes. Que não venhamos ser bodes, mas que venhamos ser ovelhas do Senhor a cada dia, Senhor. Obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor, dedicados ao Senhor e compromissados ao Teu reino. Libera unção nova sobre este lugar, ó Deus. Libera unção nova sobre o culto dos jovens nesta noite. Libera uma graça nova sobre essa igreja, Senhor. Vai tocando, Deus, em cada jovem, Senhor. Ó Deus, esta noite, Senhor Deus, vem usar cada um deles, ó Pai. E aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, se entregando às paixões da carne, Senhor Deus, que sejam resgatados pelo Teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, para fazer a diferença nessa geração, meu Deus, como muitos homens e muitas mulheres estão fazendo e fizeram, Deus. Ah, meu Deus e meu Pai, vai tocando em cada coração, vai tocando em cada vida, vai trazer um despertamento espiritual, um avivamento no meio desses jovens, meu Pai. Oh Deus, não é preciso muitos, meu Deus, mas quando alguém incendiado com a Tua glória, essa glória, Senhor Deus, incendeia outros, meu Pai, à sua volta. Ah, Senhor Deus, eu sei que o Senhor busca esta noite, ó Pai, jovens que vão fazer a diferença, que não vão viver na média, mas que vão além da média, Senhor, que vão ser modelo, exemplo, ó Pai, que vão andar dentro do Teu propósito, do Teu querer, ó Pai, ser fiéis ao Senhor, fiéis, ó Pai, no namoro, no casamento, no futuro, Senhor, fiéis na empresa onde trabalha, no comércio, Senhor, fiéis na igreja, ó Deus, que vão andar cheios do Teu Espírito Santo, que vão andar no Espírito, Senhor, e vão viver no Espírito Santo. Recalabachore candelaia suricaias. Vai tocando, Deus, em cada jovem esta noite. Vai fortalecendo cada um e cada uma, meu Senhor. Desperta, meu Pai, das ações espirituais, ao ponto de eles acordar no meio da noite, Senhor Deus, impactado com a glória do Senhor, ó Deus. Vai tocando, Senhor. Vai trazer a revelação da palavra em cada coração. Que ao ler a palavra do Senhor, ó Pai, o Senhor venha trazer a revelação no coração deles. Venha trazer o desejo mais forte de se entregar completamente ao Senhor, de viver acima da média, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos abençoando esses jovens, esses adolescentes que estão aqui, Senhor. Derrama a Tua graça. Guarda-os, ó Pai, do vírus. Guarda-os da doença. Que eles possam fazer a diferença nessa geração, Senhor. Como homens e mulheres do Senhor, a quais são. Como servos do Senhor. Como alguém que já foi comprado pelo Senhor com um preço alto, o sangue de Jesus Cristo. Que foi redimido e foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, meu Pai. Te damos a gratidão pela vitória, pela bênção, pelo milagre, por ter sustentado esses jovens até aqui, por ter me sustentado até aqui, Senhor. Não é porque eu sou bom, é porque Tu és bom e Tu és o Deus que tem nos sustentado. Obrigado, meu Pai. Usa esses jovens na unção do Teu Espírito Santo para fazer a diferença nesta terra, em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, eu quero, diga: eu quero fazer a diferença nessa geração. Senhor Deus, eu quero
Que o Senhor escreva a minha história nessa geração. Por isso eu me entrego completamente ao Senhor, ao Teu Espírito Santo, como Estevão, como Felipe, que se entregaram completamente, para que o Senhor venha escrever e desenhar uma linda história de alguém que anda na Tua presença, de alguém que fez a diferença na minha geração. Eu quero ser essa pessoa que vai fazer a diferença, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Que Deus venha guardar cada jovem, cada um de vocês, amém? Que você e eu, nós possamos fazer a diferença. Deus tem pressa, Ele quer usar cada um de nós. Nós estamos no tempo de isolamento, tempo de pandemia. Mas não estamos isolados do Espírito Santo e nem de Deus. Momento de ter experiências com Deus ímpar, em particular. Com certeza Deus dará a vocês sonhos espirituais. A minha oração é esta, porque eu tive alguns sonhos espirituais na minha vida quando jovem, quando solteiro, e tenho até hoje. Eu acordo muito cheio da presença do Senhor, muito feliz. Isso me leva a viver para Deus e a permanecer no propósito de Deus. Não estou falando de sonho de barriga cheia, sonhos espirituais que Deus traz na tua vida. Vai mostrar para você algo que você não viu, vai mostrar para você o que Ele tem para você em sonhos. Ele usando você, Deus vai mostrar, usando você como nunca usou. Isso trará então para o seu coração o desejo de buscar mais a Deus, se entregar, consagrar, jejuar. Faça, não deixa passar. Isso Deus traz para que você possa ser despertado para aquilo que Deus tem para a tua vida, para que você possa fazer a diferença nessa terra, nessa geração. Deus abençoe.